Boa noite, meus caros doutores. Hoje vamos falar sobre dois temas: ação revisional de mensalidades de planos de saúde acumulada com declaratória de cláusula abusiva, acumulada com repetição de indébito e com pedido de tutela de urgência. E a segunda que nós vamos tratar é a ação declaratória de nulidade de cláusula leonina em razão do aumento abusivo de mensalidade, tá? Com pedido de repetição de indébito e tutela provisória de urgência, ok? Nós vamos tratar hoje e, se possível, nós vamos estar esgotando esse assunto ao máximo. Licença, professor. O senhor só pode me dar licença para eu... Pois não. Aqui a senhora é quem determina. Eu vou ficar aqui atrás da câmera e vamos dar continuidade a essa aula. Obrigado. Pois não. Os demais assim entendem também? Eu agradeço. Pois bem, como propor ações judiciais contra planos de saúde? Redução de mensalidade. Então vamos falar. A Constituição Federal de 88, ela proporcionou aos brasileiros direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana. Entre eles está a proteção à saúde do cidadão, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença, como assim entendem, né? A nossa Constituição, ela escorada, né? Ancorada até com fundamento nas normas internacionais referentes à saúde, a nossa Constituição de 88, ela definiu o direito à saúde como um princípio de garantia a todos os brasileiros. Tá? Isso daí está lá no artigo 196 da Constituição Federal, veja lá, é o primeiro que eu elenco, né? Que diz o seguinte: a saúde a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a resolução do risco de doença, né? E dos agravos outros, né? E o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Pois bem, esse comando constitucional, ele dispõe de forma clara que a saúde é o direito de todo cidadão, o que torna esse dever do Estado, né? Garantir o acesso à saúde àquele que necessita. Então, o Estado deve proporcionar ações sociais e econômicas com o objetivo de reduzir o risco de doença e viabilizar o cidadão de forma universal e até igualitária ações e serviços para a promoção e promover a sua saúde, protegê-la, recuperá-la, né? Em caso de enfermidade. O legislador constitucional, ele afirma que a saúde é um direito social. Isso está lá no artigo 6º da Carta Maior, né, da nossa Constituição. Diz lá no artigo 6º da nossa Carta Constitucional que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, lindo demais, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. É muito lindo. Eu diria até mesmo que é poético. A nossa Constituição é poética. Pois bem, partindo dessa premissa, dessa afirmação de que a saúde é tutelada pelo Estado, em razão da demanda ser expressiva, né? O Estado permitiu às instituições privadas que elas promovessem a proteção à saúde por meio de planos de saúde. Isso está lá no artigo 197 da Constituição Federal, né?
de que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo até a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Pois bem, esse artigo 197, ele orientou a regulação estatal dos serviços privados de saúde. E posteriormente veio o Código de Defesa do Consumidor, lá nos anos de 90, que é a Lei 8.078 de 90, que é o CDC, Código de Defesa do Consumidor, que nós tratamos como CDC. Ele veio para estabelecer limites ao legislador ordinário, impedindo o quê? Impedindo a criação de normas com conteúdos que possam restringir, limitar, impedir ou anular quaisquer direitos do consumidor, cidadão consumidor, visto que o Estado ele deve promover da forma da lei a defesa do consumidor. Isso está elencado lá segundo o artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição Federal, que trata artigo 5º, tem 68 incisos, trata direitos e garantias constitucionais. Pois bem, para proteger o consumidor, em relação ao plano de saúde, o Estado criou a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, por intermédio daquela lei que está ali, olha. Lei 9.961 de 2000. Pois bem, essa Lei 9.961 de 2000, ratificando a proposição de que a saúde é tutelada pelo Estado. E também existe uma outra lei, a 9656 de 98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Ela regula, ela normatiza nesse sentido. Pois bem, antes de avançarmos, vamos recapitular o que vimos até aqui de uma forma bastante sintetizada. A saúde é direito de todos e dever do Estado, a saúde é um direito fundamental do cidadão, tornando-se tão relevante que foi elevada à categoria de princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. O Estado deve garantir acesso à saúde àquele que dela necessitar. A saúde é considerada um direito social. O Estado permitiu que terceiros promovessem a proteção à saúde por meio do quê? Por meio de planos de saúde. E autorizar que terceiros promovessem a proteção à saúde, teve de proteger o consumidor. De que forma? Regulando essa relação, essa relação jurídica por meio do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que tem amparo constitucional, disposição constitucional. Para ampliar essa proteção, criou a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pois bem, vamos falar da relação jurídica de consumo, conceito e natureza das normas de relação de consumo. A relação jurídica entre o beneficiário e plano de saúde ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como eu já disse. Essa afirmação ela é feita com fundamento em uma súmula, a súmula do STJ, a súmula 469. O que diz essa súmula? Ela diz o seguinte: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. O que é relação jurídica? Pergunto. Alguém sabe responder? Silêncio. Vamos lá. Relação jurídica é o vínculo estabelecido entre duas pessoas, visto que uma pode requerer um determinado bem, a que a outra está obrigada contratualmente, por vínculo contratual. No da saúde, o beneficiário visa obter a prestação do serviço do plano de saúde.
Do ponto de vista processual, vamos ver. Do ponto de vista processual, a relação jurídica é o conflito de interesses normatizado pelo direito. É importante observar que a relação jurídica não implica necessariamente o ajuizamento de uma ação judicial. Entretanto, a ação judicial implica necessariamente a existência de uma relação jurídica. Exemplo, vamos lá. A relação jurídica que pode caracterizar-se por meio de um contrato. Se beneficiário e plano de saúde firmarem contrato e houver cumprimento das cláusulas contratuais por parte da seguradora, aí não haverá ação judicial. Ok? É óbvio. Entretanto, se o plano de saúde, nessa relação, não cumprir as cláusulas contratuais, haverá, portanto, ação judicial. É óbvio. Por sua vez, a relação jurídica de consumo é qualquer relação jurídica obrigacional estabelecida entre o beneficiário e o plano de saúde, figurando como objeto a prestação de um serviço que é o da saúde. Pois bem, a relação jurídica na saúde e a norma jurídica mantém uma estreita relação. A norma jurídica divide-se em norma de conduta, que é aquela que disciplina o comportamento do cidadão na própria sociedade. Por exemplo, o direito civil. Okay? E a norma de organização, aquela que estrutura e disciplina técnicas de identificação e aplicação de normas. Tem um caráter instrumental, vale dizer, o Código de Processo Civil. Pois bem, vamos partir para uma reflexão. Vamos lá. É importante relembrar que alguns conceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor com uma relação nítida entre o beneficiário e o plano de saúde. Consumidor, fornecedor, produto e serviço. Vamos esmiuçar cada um. Consumidor. O que é o consumidor? O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Isso daí está lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. No caso que nós estamos tratando é o beneficiário do plano de saúde. Fornecedor, quem é o fornecedor? É toda pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional, estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, enfim, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Isso daí está elencado no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Como exemplo, o administrador e o operador do plano de saúde. E produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. No caso em concreto que nós estamos tratando, o que é? O plano de saúde. Ok? E serviço. O que é serviço? Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, é serviço. Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista. Artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Depois vocês dão uma olhadinha passando. Pois bem, e nisso está o quê? O atendimento hospitalar e outros serviços relativos à saúde, como, por exemplo, os laboratoriais. Okay? Observamos ainda que a relação jurídica entre beneficiário e plano de saúde tem os seguintes elementos: sujeito, objeto e finalidade. Sujeito, fornecedor e consumidor. Objeto,
é o produto ou serviço, finalidade, que o beneficiário adquira o plano de saúde como destinatário final. Ok? Os contratos de consumo e a sua repercussão na área da saúde. O contrato, o que é o contrato? O contrato é um instrumento que caracteriza uma relação jurídica de natureza obrigacional entre partes, né? Normatizando direitos e deveres para os contratantes. Né? Por sua vez, o contrato do plano privado de assistência à saúde é um contrato celebrado entre o beneficiário e o plano de saúde. Nessa relação, aquele assume a obrigação de realizar periodicamente um pagamento mensal, né? E esse se obriga a disponibilizar atendimento em rede médica específica e assumir os custos desse atendimento. Né? As características do contrato do plano de saúde, quais são? Quais são as características? Está ali. Plurilateralidade, trato sucessivo e prazo indeterminado, onerosidade, comutatividade, adesão, aleatoriedade. Vamos lá, cada um desses. O que é a plurilateralidade? Bom, plurilateralidade dá-se quando o beneficiário pertence a planos coletivos, né? Entretanto, se esse beneficiário contratar individualmente o plano de saúde, a característica do contrato passa a ser bilateral. Ok? Trato sucessivo e prazo indeterminado. Né? Os efeitos contratuais prolongam-se no tempo e a rescisão contratual opera-se por vontade das partes. Contudo, em se tratando de um contrato de plano de saúde, a rescisão por parte da operadora somente será legal se houver uma expressa autorização da ANS. Está aí um ponto-chave interessante. Nas hipóteses de inadimplência, né, superior a 60 dias, onerosidade. Trata-se de um contrato que envolve necessariamente pagamento sucessivo e mensal do beneficiário. Pois bem, vamos ressaltar que o inadimplemento, por si só, ele permite que a operadora do plano de saúde suspenda ou interrompa o atendimento. Não permite. Aí é que está. O inadimplemento, por si só, não permite que a operadora do plano de saúde suspenda ou interrompa o atendimento, muito menos a rescisão unilateral sem expressa autorização da ANS, Agência Nacional de Saúde, precedido do devido processo administrativo. Ok? Comutatividade se refere ao quê? A troca de obrigações. Nesse caso, a troca de obrigações mútuas, né, para os contratantes. Pagamento das mensalidades, né, para que o plano de saúde possa disponibilizar o atendimento em rede de serviço. Adesão. Adesão significa o seguinte: contrato de adesão, não há espaço para modificar as cláusulas contratuais. Ou você aceita ou aceita. Você não contesta. O beneficiário assina um contrato já elaborado pela operadora do plano de saúde. Aleatoriedade vem de alea, né? Sorte, contrato aleatório, é o que repousa sobre um acontecimento incerto. Nesse caso, a operadora do plano de saúde assume o risco financeiro de arcar com ônus dos gastos médicos, tratamentos médicos, exames laboratoriais, etc. Pois bem, vamos
agora aos princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as operadoras do plano de saúde se submetem ao CDC, Código de Defesa do Consumidor, se faz necessário, relembremos que os seus princípios gerais que fundamentam a peça processual, né? Nós vamos fundamentar a peça processual no CDC, ok? Então, quais são os princípios? Princípio da vulnerabilidade do consumidor. Né? O que é isso? É aquele que reconhece o consumidor beneficiário é a parte mais fraca, ou seja, hipossuficiente, ainda que ele não seja hipossuficiente, né? Mas é a parte mais frágil desse contrato. Esse princípio tem por objetivo reequilibrar a relação de consumo, proibindo, limitando as práticas abusivas do mercado, né? Como tem feito os planos. A inclusão do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no Código de Defesa do Consumidor decorre da resolução da ONU. A resolução da ONU, Organização das Nações Unidas, número 39/248 de 1985, aquela que o STF não respeita. Mas vamos lá, no nosso caso. Então, a resolução ONU 39/248 de 1985. Ele estabeleceu lá no artigo 1º que o consumidor é a parte mais fraca. Pois bem, ou hipossuficiente. Princípio do dever governamental. O Estado tem a responsabilidade de promover ações eficazes para proteger esse consumidor. Está lá na Constituição. Outro princípio, princípio da garantia de adequação dos produtos e serviços referentes à segurança e à qualidade, que é a finalidade ideal almejada pelo sistema protetivo do consumidor. Princípio da boa-fé nas relações de consumo. Diz respeito a quê? Diz respeito à lealdade nas relações entre consumidor e fornecedor. Visa o quê? Visa combater os abusos praticados no mercado. Outro princípio, princípio da informação. Devem ser esclarecidos os direitos e deveres do consumidor e do fornecedor, harmonizando a relação de consumo. Mais um princípio, princípio de acesso à justiça. Ok? O Estado, compete ao Estado viabilizar o acesso do consumidor ao poder judiciário, a fim de que ele possa pleitear o direito lesado. Pois bem, seguindo esse raciocínio, é necessário enumerar os direitos básicos do consumidor, que está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a saber, o primeiro, dever do fornecedor de informar os possíveis riscos que o produto ou o serviço oferece à vida, à saúde, à segurança e patrimônio do consumidor. Segundo, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Terceiro, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Lembra daquele, nós vamos ao mercado, tem que ter todas essas informações. Isso é preceito. Nós estamos tratando aqui de saúde. D. Quarto, né? A proteção contra
a publicidade enganosa e abusiva, no caso, métodos comerciais coercitivos ou desleais, a prática e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 5. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais. Eu já falei sobre isso. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Outro, acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Okay? Aqui é a inversão do ônus da prova. Isso é importante frisar. A favor de quem? A favor do beneficiário. No processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. E por último, adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. Pois bem, os efeitos jurídicos dos contratos de assistência à saúde têm início a partir de quando? A partir da data da assinatura da proposta de adesão ou da assinatura do contrato ou do pagamento da mensalidade inicial. Esse contrato ele se renova automaticamente a partir da vigência inicial. É proibida a cobrança de qualquer taxa a título de renovação. O contrato de plano de saúde é um contrato de adesão. O contrato de adesão por si só não é nulo. Deve-se analisar as cláusulas contratuais. Se o contrato de adesão não contiver cláusulas abusivas, não há abusividade contratual. Ok? Somente se houver cláusula abusiva. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor define o que é contrato de adesão. Alguém aí tem o Código de Defesa do Consumidor? Mas vamos lá. O que dispõe? Contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é nada mais nada menos que aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Ou seja, já foi elaborado, está ali. Você simplesmente assina e adere. Os contratos de adesão deverão ser escritos com palavras claras, visíveis. Tamanho da fonte tem que ser 12, de forma a facilitar a compreensão do consumidor, aquele que está aderindo, né? As cláusulas que impliquem limitação do direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque. Isso é importante. Em negrito. Assim permite uma imediata e fácil compreensão. As letras devem ser escritas então em corpo maior de 12. Pois bem, sabido e consabido que os beneficiários dos planos de saúde assinam o contrato sem ter a liberdade de escolha as cláusulas contratuais, uma vez que elas já se encontram redigidas, são impostas a uma imposição pelo plano de saúde. Por essa razão, o Estado permite ao beneficiário discutir as cláusulas abusivas. Está claro?
Note bem, o que se discute nas ações judiciais de plano de saúde são as cláusulas abusivas e não nulidade do contrato. No direito à saúde suplementar, o princípio de que as partes se obrigam em um contrato é relativizado a favor do equilíbrio contratual, permitindo o Código de Defesa do Consumidor, isso está lá elencado no inciso 5º do artigo 6º do CDC, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fato superveniente que as tornem excessivamente onerosas. A expressão cláusula leonina, aquela segunda ação que nós vamos tratar, né? Que é a ação declaratória de nulidade de cláusulas leoninas em razão de aumento abusivo de mensalidade, um pedido de repetição de débito e tutela provisória de urgência. Vou conseguir um termo menor, que não cabe. É isso mesmo. Então, a expressão cláusula leonina, ela tem origem numa fábula de Esopo, né? Escritor lá da Grécia Antiga. Uma vaca, uma cabra e uma ovelha haviam feito um acordo. Essa história, mais ou menos assim. Elas fizeram um acordo com o leão com o objetivo de caçar um cervo. Depois da caça, uma vez bem sucedida, partindo o cervo em 4 partes, o leão disse: a primeira parte me pertence, pois é meu de direito como leão. E a segunda também me pertence, porque sou mais forte do que vós. A terceira, levo porque trabalhei mais que todos. E quem tocar na 4ª parte me terá como inimigo, de modo que o leão tomou o cervo todinho para si. É essa a cláusula leonina. Tá? É o que acontece nesses contratos. Né? Por isso que o imposto de renda chama-se leão. Você descuidar, ele leva tudo. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor está ali, ele elenca, né? Ele indica as cláusulas contratuais consideradas abusivas. Não se trata de cláusula taxativa em virtude da expressão, entre outras, no caput do artigo. Então vamos lá. O que interessa ao direito à saúde suplementar? A. Subtrai ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse Código. B. Estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. C. Estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. D. Permita ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral. E autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. F. Autorize a quê? O fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Isso está lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, empresas operadoras de planos privados de assistência à saúde. Vamos lá. Para esse estudo, interessa para nós aqui, de antemão, definir administradora e operadoras de planos de saúde. As administradoras, como o próprio nome já diz, administram planos ou serviços de saúde. São financiadas por operadora,
não assume o risco decorrente da operação dos planos de saúde e não possui redes próprias da saúde. A operadora de plano de assistência à saúde é a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão que opere produto ou serviço. As principais modalidades do setor de saúde são medicina em grupo, cooperativas médicas e administradoras de seguros de saúde. O artigo 4º lá da resolução do Conselho de Saúde Suplementar, que é o CONSUL, artigo 4º da resolução número 8 de 1998, CONSUL, ele enumera os deveres das operadoras de saúde. Quais são? É uma longa lista. Ela começa, informar clara e precisamente ao consumidor no material publicitário, no contrato e no livro da rede de serviços os mecanismos de regulação adotados e todas as condições de cada modalidade. B. Encaminhar à Agência Nacional de Saúde, ANS, quando solicitado assim for, documento técnico demonstrando os mecanismos adotados e os critérios para sua atualização. C. Quando houver impasse no decorrer do contrato, se solicitado fornecer ao consumidor laudo detalhado em cópia de toda a documentação relativa às questões de impasse. D. Garantir ao consumidor o atendimento pelo profissional avaliador para a definição dos casos de aplicação das regras de regulação no prazo máximo de um dia útil a partir do momento da solicitação ou em prazo inferior quando caracterizar urgência. E, quando houver divergência médica ou odontológica a respeito da autorização prévia, garantir a definição do impasse através da junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico da operadora ou por terceiro, escolhido em comum acordo pelos profissionais acima nomeados, cuja remuneração ficará a cargo de quem? Da operadora. F. Quando houver participação do consumidor nas despesas decorrentes da realização de procedimentos, informar previamente a rede credenciada e ou referenciada em forma de franquia. G. Em caso de internação, quando optar pelo fator moderador, estabelecer valores pré-fixados por procedimentos e ou patologias que não poderão sofrer indexação, cujos valores devem ser expressos em reais. Isso está lá no artigo 2º dessa mesma resolução. Indica que as operadoras não podem fazer, tá? Tais como impedir ou dificultar o atendimento em situação de urgência, emergência. Emergência é quando há risco de morte, B. Limitar a assistência, adotando valores máximos de remuneração para procedimentos, exceto as previstas em contratos com cláusulas de reembolso. C. Diferenciar por faixa etária, grau de parentesco ou outras classificações dentro do mesmo plano. D. Negar autorização para a realização de um procedimento, exclusivamente porque o profissional solicitante não pertence à rede credenciada da operadora. Definir coparticipação ou franquia no valor integral do procedimento a ser realizado pelo usuário, ou criar fatores de restrição que dificultem o acesso àqueles serviços. F. Limitar em forma de percentual por evento os casos de internação, exceto as definições especificadas em saúde mental. G.
reembolsar o consumidor das despesas médicas efetuadas através do sistema da livre escolha, em valor inferior ao pago diretamente na rede credenciada ou referenciada. H. Exercer qualquer atividade ou prática que infrinja o Código de Ética Médica ou Odontológica. E exercer qualquer atividade que caracterize conflito com as disposições legais em vigor. Entretanto, a experiência indica que as operadoras de plano de saúde negam a cobertura de internação e exames laboratoriais. Restrição no período de internação. Aumento desproporcional no valor da mensalidade do beneficiário quando ele completa 60 anos de idade. E a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de que a natureza do medicamento é experimental ou não está previsto no rol de procedimentos da ANS. É o que comumente nós vemos, né? Caso a administradora ou operadora não cumpram com a cláusula contratual, resta propor ação judicial. Política nacional da relação de consumo. Vamos tratar, está lá no artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. Lá explicita que o legislador constituinte, ao tratar da ordem econômica e financeira, ele entendeu que um dos princípios gerais da atividade econômica é a defesa do consumidor. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim o quê? Assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Observados os princípios, estão lá elencados no inciso 5º, que é defesa do consumidor. Muito bem. Isso já estava previsto na Constituição lá de 88, ok? Que deu esteio à Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, dessa forma é que veio a Lei 8.078, conforme eu já disse, o Código de Defesa do Consumidor, né, que nasceu com a lei especial, né, com a Constituição. Nasceu com a especial tarefa de regular as relações jurídicas de consumo, considerando a desigualdade que se apresentava entre o fornecedor e o consumidor, né, e destinatário final, né? Pois bem, para regulamentar as relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor dedicou o capítulo 2 à Política Nacional de Relações de Consumo, tendo por objeto o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a quê? Perdão. A dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. Pois bem, essa política de proteção, ela deve atender o quê? Deve atender os princípios. Quais princípios? Vamos lá. O princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. O consumidor é certamente aquele que não dispõe de controle sobre os bens de produção e, por conseguinte, ele deve submeter ao poder dos titulares, né?
chamamos de responsabilidade objetiva, inversão de ônus da prova, né? Isso nos dá inversão de ônus da prova. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Pois bem, esses objetivos devem ser alcançados por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, né? Pela presença do Estado no mercado de consumo e pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Cabe ao Estado não apenas desenvolver atividades no sentido da política nacional de relações de consumo, como com a instituição de órgãos públicos de defesa do consumidor e incentivo à criação de associações civis e representatividades. Pois bem, mas no campo da ação efetiva, cabe a ele regular o mercado mediante a assunção de faixas de produção não atingidas pela iniciativa privada, intervindo quando haja distorções, sem falar no zelo pela qualidade, segurança, durabilidade, desempenho dos produtos e serviços oferecidos ao público consumidor. E, por fim, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Visa a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Pois bem, está aí todo o material para se trabalhar a petição, para se elaborar ambas as petições. No caso, vamos falar primeiramente de uma inicial, né? A inicial de ação revisional de mensalidades de plano de saúde, cumulada com declaratória de cláusula abusiva, acumulada com repetição de débito e com pedido de tutela de urgência. Esse é um nome comprido, maior que o nome da princesa Isabel, dizem que ela tinha 84 nomes. Pois bem, então, como e a quem dirigir esse peticionamento inicial? Eu vou depois estar fornecendo modelinho de peça, ok? Mas para que os senhores entendam melhor, vamos lá. A petição vai ser dirigida à vara civil da comarca local. Tá? De quem? De quem? Da parte mais frágil. Como também pode ser proposta indiferente, no caso, né? Pode ser proposta na sede do plano de saúde. Então, inicia com pedido de tutela de urgência, lá no artigo fundamentado, lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. E é isso. O nome do autor, qualificação. Vossas Excelências já sabem muito bem como se elabora uma petição inicial, mas vamos lá. Alguns detalhes importantes. A qualificação, pelo novo Código de Processo Civil, que já não é novo, é 2015, já tem 3 anos, coloca-se o e-mail, né, do autor, endereço, enfim, ver respeitosamente a Vossa Excelência, conhecer os advogados,
e procuradores com fulcro. Né? Vamos embasar com fulcro no artigo 1º, inciso 3º, do artigo 3º, inciso 4º, artigo 6º e artigo 197 da Constituição Federal, a lei maior, né? Sempre com a lei maior. Né? Na lei 9656 de 98, que é a lei dos planos de saúde, né? O artigo 4º, inciso 3º, artigo 6º, inciso 3º e 8º, artigo 42 e artigo 51, inciso 4º, 10º, 15º e parágrafo 1º, todos, do Código de Processo Civil? Não, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 300 do Código de Processo Civil e na súmula 469 do STJ. Tá? Propor o quê? Propor ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva, cumulada com repetição de débito e com pedido de tutela de urgência. Em face de quem? Em face da operadora de plano de saúde. Aí qualifica, concede, coloca o CNPJ, o e-mail, né? Pelos motivos e fato direito a seguir articulados. Né? Aí cada um tem a sua digital. Né? Ali dos fatos, faz uma síntese dos fatos. Por exemplo, em 1º de abril de 1900 ou melhor, 1900 não, 1º de abril de 2013, o requerente firmou um contrato de plano de saúde com a requerida referente à prestação de serviços médicos hospitalares. Explicita que o titular do plano de saúde, que há mais de três dependentes, a saber, fulana, beltrana, cicrana, né? O valor inicial do plano era de R$ 3.600. É importante salientar que os valores das mensalidades dedicadas ao boleto variam de acordo com a idade de cada um deles. O quadro abaixo demonstra a evolução dos aumentos aplicados ao contrato no período de 2013 a 2018. Né? Sempre relacionando dia, mês e ano. Né? 5/12/2013 a 2/7/2018, aí faz lá um apanhado, resuminho, ou seja, um demonstrativo, né? José, R$900, Maria, R$900, Helenice, já o filho, né? A menina, filha, 350, Beatriz, 400, enfim, e aí coloca ali o total, né? Então o total geral. Início de pagamento do plano de saúde, aí você vai fazer, depois eu vou explicar direitinho, vou dar até um demonstrativo, como se apurar, né? Você vai apurar desde o início do plano até o último pagamento efetuado, ok? E vamos, depois, isso daí já é o lado mais contábil, vocês vão planilhar, né? Vão elaborar uma planilha demonstrativa, demonstrando todas as defasagens, enfim. E seguindo. Ao longo do contrato, a requerida aplicou vários reajustes sem explicitar como chegou aos índices praticados, majorando a mensalidade do plano de saúde, e aí vai. E, enfim, eu vou estar passando aos senhores um modelinho e qualquer dúvida, por favor, contacte, que eu darei todo e qualquer esclarecimento.
todo prazer. Uma boa noite aos senhores. Já encerrou o turno das aulas.